Oi, gente. Então, bora para a aplicação de física, né? Nós temos esse primeiro exercício que ele diz assim: qual é o valor da corrente elétrica de uma descarga elétrica durante uma tempestade? Estima-se que, então eu tenho 1,5 vezes 10 elevado a 23 elétrons se desloquem das nuvens em direção ao solo. E me faltou o intervalo de tempo aqui, ó, em 0,8 segundos. Muito bem. Como é que a gente faz para resolver esse tipo de exercício? Ele pede a corrente elétrica. Basta eu me lembrar que corrente elétrica, como que eu calculo corrente elétrica? Eu preciso do total de carga dividido pelo intervalo de tempo. Aí você olha, o total de carga nós não temos, mas sabemos que o total de carga ΔQ é igual ao número de cargas vezes a carga elementar dividido pelo intervalo de tempo. Sendo assim, podemos substituir o número de elétrons aqui, que é 1,5 vezes 10 elevado a 23, aí você multiplica pela carga elementar. Sabemos que a carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, dividido pelo intervalo de tempo, que é 0,80 segundos. Muito bem. Como que a gente faz isso daqui? Nós vamos multiplicar 1,5 por 2,6. Fazendo essa multiplicação, a gente vai encontrar 2,4. E o que mais que sobrou? Aí você tem 10 vezes 10 elevado a 23, que multiplica 10 vezes 10 elevado a menos 19. Multiplicação com a mesma base. Como que eu resolvo isso? Conservo a base e somo os expoentes. Então, você tem 23 mais menos 19, vai dar 23 menos 19, que vai dar 4, dividido por 0,80. Tranquilo, né, gente? E agora, próximo passo, o que você tem para fazer? 2,4 dividido por 0,8. Fazendo essa divisão, nós iremos encontrar 3. E vezes 10 a quarta, né, amperes. Essa seria uma resposta que você pode apresentar. Mas para ficar, né, você pode também dar a resposta com esse 10 a quarta, você pode transformar 10 a terceira, lembrando que 10 a quarta quer dizer que você pode deslocar essa vírgula 4 vezes para a direita, né? Então, se você deslocar uma vez para a direita, aqui vai ficar 30, e aí você coloca 10 a terceira ampere. Lembrando que 10 a terceira é a mesma coisa que 1000, né? E normalmente aparece dessa maneira, 30 quiloamperes, tá? Esse foi o primeiro exercício da nossa aplicação. O que nós temos? Determine a ordem de grandeza da carga para equipamentos alimentados por uma corrente elétrica na ordem de microamperes. Então, isso aqui é a ordem da corrente elétrica e o exercício pede que eu calcule a carga em cada segundo. Esse intervalo de tempo aqui, esse é o próprio ΔT. E ele também pede que nós calculemos o número de elétrons nesse caso. Então, o número de elétrons eu represento pela letra N. Pois bem, como é que nós fazemos? Sabemos que corrente elétrica é total de carga dividido pelo intervalo de tempo. Como que nós resolvemos? Corrente elétrica, ele disse que é na ordem de microamperes. Então, basta eu me lembrar que microampere é a mesma coisa que 10 elevado a menos sexta. Então, substituindo, vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos sexta igual. Eu quero calcular a carga. Carga é ΔQ. Então, ΔQ eu não conheço e o intervalo de tempo é simplesmente 1. Sendo assim, já, né, calculamos a carga na ordem de 10 elevado a menos 6 coulomb, beleza? Podemos até melhorar aqui e colocar assim, ó, ΔQ igual a 1 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Beleza. Continuando, eu quero saber também o número de elétrons nesse caso. Então,
Como que eu calculo o número de elétrons? ΔQ, que é o total de carga, que eu já calculei, nada mais é do que o número de elétrons que eu quero encontrar, vezes a carga elementar do elétron. Isolando o número de elétrons, colocando em evidência, a carga elementar vai passar dividindo, vai ficar ΔQ dividido por E, e, vamos lá, vai ficar assim, ΔQ é 1 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, o que nós temos para fazer? A gente tem 1 dividido por 1,6. Quando você fizer essa divisão, você vai encontrar 0,625. E agora, o que eu tenho? 10 a menos 6 menos... Então, olha só. Então, você tem 10 a menos 6 menos 19. É a mesma coisa que 19 menos 6, certo? Então, você fazendo isso daqui, subtraindo, vai ficar 13. Então, a gente pode colocar dessa maneira aqui e dar a resposta assim, né? Ou, para melhorar, você pode escrever em notação científica este número. O que é notação científica? Você escrever... Opa! Aqui, ó, faltou vezes 10, tá, gente? Desculpa. Faltou aqui vezes 10 elevado a 13. Beleza? E terceira aplicação. Vamos lá. Uma corrente elétrica de intensidade de 16 amperes percorre um condutor metálico. A carga elétrica elementar E igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. O número de elétrons que atravessam uma secção transversal desse condutor em 1 minuto é... Então, gente, percebam, eu quero calcular o número de elétrons, beleza? O que nós temos de informação? Sabemos que a corrente elétrica é dada pelo total de carga dividido o intervalo de tempo, né? A corrente elétrica é de 16 amperes, então 16 eu vou substituir no lugar de I o valor da corrente elétrica. E eu quero calcular primeiramente o total de carga, porque eu sei que o total de carga é igual a N vezes E, onde N é o número de elétrons que o meu exercício pede. Então, primeiramente eu vou calcular o total de carga, dividido pelo intervalo de tempo, que é 1 minuto. Lembrando que eu preciso que o tempo esteja de acordo com SI, ou seja, em segundos. Sei que 1 minuto corresponde a 60 segundos. Chegando aqui, você multiplica cruzado, né? Então, ΔQ é igual, você vai fazer 16, que vai multiplicar por 60. Você vai no cantinho lá, no cantinho do seu caderno, você multiplica, né? 6 vezes 6, 36, 1 vezes 6, 6, 7, 8, 9. Então, a gente vai multiplicar e vai encontrar 960 coulomb. Acabou o exercício? Não. Lembra que isso aqui é apenas o total de carga, né? O que nós sabemos? Que ΔQ, que corresponde à carga total lá na tua situação, é igual a N vezes E. O exercício pede para eu calcular o número de elétrons, né? Então, eu quero calcular o número de elétrons, eu posso isolar o número de elétrons e passar a carga que está multiplicando, a carga elementar que está multiplicando, passar ela dividindo. Então, vai ficar assim, ó, 960 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, ok? Então, o que você tem? Percebam que você tem 960 dividido por 1,6. Você vai fazer essa divisãozinha no cantinho do seu caderno e você vai encontrar 600. Esse 10 a menos 19, você vai passar ele para o numerador, ele vai vir positivo. Ok? Gente, normalmente as respostas elas têm que ser dadas em notação científica, né? Então, observem aqui que nós temos os valores mais aproximados, seria a letra C. Logo, perceba que a resposta precisa estar expressa em notação científica. Como é que nós fazemos? Se eu tenho 600 vezes 10 elevado a 19, quer dizer que eu posso pegar a vírgula e ir deslocando, né,
19 vezes para a direita para esse número ir diminuindo. Mas como eu quero escrever em notação científica, o que eu faço? Então eu vou caminhando para a esquerda e o expoente, ao invés de ir diminuindo, ele vai aumentando. Então, vejam só, eu preciso caminhar com a vírgula 2 vezes para a esquerda. Se eu fizer isso, eu vou escrever 6, só que no expoente, que era 19, vai aumentar 2 números, vai ficar 21, tá? Sendo assim, a nossa resposta é a letra C. Continuando, nós vamos agora para o quarto e último exercício. Ele fala assim, o último, o que nós temos? No chuveiro elétrico, lê-se a inscrição 25 amperes, sabendo-se que seu interior é constituído basicamente de um fio metálico enrolado, onde há elétrons de condução, calcule a quantidade de carga e o número de elétrons durante um banho de 20 minutos. Como é que a gente faz? Vamos lá. Sabemos que corrente elétrica é o total de carga dividido pelo intervalo de tempo. A primeira coisa que ele pede que você calcule é o total de carga. Então, a gente pode isolar a carga e multiplicar a corrente pelo tempo. Quem é a corrente elétrica? 25. Qual é o intervalo de tempo? O intervalo de tempo foi de 20 minutos. O tempo precisa estar em segundo, de acordo com SI, tá? Então, 20 minutos é o mesmo que 20 vezes 60. Continuando aqui, o que é que nós temos? ΔQ igual. Aqui eu posso multiplicar 20 por 60, né? Estou fazendo essa multiplicação vai ficar aqui, 2 vezes 6, 12, 1, 2 zeros. Continuando, ΔQ igual, chegou nesse momento eu preciso multiplicar 25 por 1.200. Então, você vai lá no cantinho do seu caderno e você faz essa multiplicação. 2 vezes 5, 10, aí 1, 2 vezes 2, 4, 1, 5, 1 vez 5, 5, 1 vez 2, 2. Então, aqui vai ficar 5 mais 5, 300. Então, eu fiz a minha multiplicação, fiz 25 por 12, deu 300 e vou repetir aqueles 2 zeros. Sendo assim, eu já calculei o total de carga, só que o exercício pede ainda que eu calcule o número de elétrons. Como que a gente calcula o número de elétrons? Lembra que ΔQ, o total de carga, é N vezes E. N, o número de elétrons, eu vou isolar o número de elétrons, vai ficar carga que divide a carga elementar. Feito isso, eu posso substituir. O ΔQ nós calculamos é de 30.000. Eu vou escrever 30.000 como 30 vezes 10 a terceira, dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, né? Que é o valor da carga elementar. Quando a gente faz isso, você perceba que você tem 30 dividido por 1,6. Fazendo essa divisão aqui, a gente vai encontrar 18,75, tá? E o que eu faço com divisão com a mesma base? Você conserva a base. Qual é a base? A base é 10. E subtrai os expoentes. Quem são os expoentes? Então, ó, subtrai os expoentes. Quem são os expoentes? 3 e menos 19. Então, vai ficar assim, menos vezes menos mais, tá? Então, você acabou que está somando 3 com 19, ok? Então, 19, 20, 21, 22. Esta seria uma resposta, né? Você pode dar a resposta sim, que não está em notação científica. Por que que não está em notação científica? Em notação científica, eu preciso que este número esteja compreendido entre 1 e 10. Perceba que 10 elevado a 22, se eu quisesse tirar esse 10 elevado a 22, eu teria que caminhar com esta vírgula 22 vezes para a direita, né? Como assim? Se eu caminho uma vez para a direita, aqui vai ficar 21. E assim sucessivamente. Mas eu quero escrever em notação científica, então eu devo caminhar para a esquerda, tá? Então, caminhando para a esquerda, vai ficar assim, 1,875 e esse 22 você vai aumentar. Então, isso aqui ficou o número de elétrons, beleza? Terminamos os nossos exercícios de aplicação.